Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós, Senhor, estamos diante da Tua presença, pedindo a Ti, a Teu Espírito Santo, que possa nos iluminar, que possa nos engrandecer, o nome do Senhor, para que venha, Senhor, nos ensinar nesta noite, para que venha nos abençoar. É bem difícil, nós estamos em casa, no confinamento, no isolamento, social, mas Deus sabe de todas as coisas, e através desse ensino muitas pessoas possam vir a Ti, Senhor, sim, e o nome do Senhor ser engrandecido. Aleluia. Pai, nós louvamos a Ti e bendizemos o Teu nome. Senhor, abre o coração e o entendimento das nossas vidas, para que nós possamos aprender do Senhor, Pai, sim, em o nome de Jesus, que toda barreira, todo impedimento venha cair por terra, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. A gente fica preocupado, como está vendo aí, mas louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos estar estudando... o irmão está falando aqui, que acho que é porque eu não liguei a rotação da tela. A gente vai cantar um louvor, Ivano? Amém. Nós vamos estar aqui fazendo a lição 4. Está difícil um pouco, irmão, mas nós vamos chegar lá, que ela fica num desespero aqui, acaba me desconcentrando. A lição 4 que diz a eliminação espiritual do crente. A pastora ainda estava na lição 3, mas é a lição 4. A iluminação espiritual do crente. Agora eu preciso do meu celular, ela está com ele aí, entendeu? E a gente, Jesus nos ajuda para abrir a apostila aqui. Amém? Mas tá errado. Tá errado o quê, amor? Gente, nos ajuda. A lição 4, a iluminação espiritual do crente. Amém? Nossa. É, o nosso texto áureo. O que é que está errado? É assim que a gente abre o culto na igreja? Não, como que é? Eu já não orei. O que você está preocupada com o quê? Ainda tem o louvor, tem um monte de coisa ainda. Meu Deus. Aí você vê que nos perdoa, irmão. Vamos louvar então. Vamos louvar a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Luciana. Eu esqueci de ligar a rotação aqui, não sei ligar. Só da próxima vez aqui que a gente vai fazer. Obrigada, Nário, pelo toque aí, tá bom? Mas nós vamos adorar o Senhor com 2 cânticos e em seguida a gente já vai dar início aí à aula do nosso estudo bíblico dominical, perdoa, amém? Irmão, porque... Que os irmãos possam aí nos ajudar e adorem o Senhor aí na sua casa conosco, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajude a te adorar. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nesta vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa noite. Todos os teus inimigos, eu creio, Senhor, envergonhados serão quando lá na glória
Deus te exaltar. Ó, não dê ouvidos não ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Aqui comigo, ó. Levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Ele tá no controle. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluia. Ele vai nos ajudar esta noite. Ele vai ajudar a tua vida, a minha vida. Ele é fiel, irmão. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele não tosqueneja. Ele é como o guarda de Sião, que Aleluia, não tosqueneja. Amém? Eu não sei se o pastor Evandro vai permitir nós cantarmos mais um, pastor Evandro. Vamos adorar mais um. Amém, glória a Deus. Eu creio que Deus vai falar conosco aqui. Nós estamos com uma dificuldade. A gente não está acostumado em fazer live, mas estamos acostumados. Agora nós estamos metidos com a banda, né, pastor Evandro? Vai, filha. Põe Mas aí, nós temos bagaço. adorado a Deus assim. Aleluia. Esse louvor fala tão forte ao meu coração. Lembro nos tempos do monte, né, pastor? Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, é verdade. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dai-me força pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia, Jesus. Vou pôr o negócio ali. Amém, papai. Aos irmãos, tudo participando conosco. Louvado seja Deus por isso. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome
nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pastor, eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada, viu, pastor Evandro? Amém. Amém, meus amados. Agora que nós já estamos aqui, adaptados, vamos estar iniciando a nossa aula de lição número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Amém? Texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. A verdade prática, a vocação do crente inclui a esperança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pelo grande poder de Deus. Tira o volume, querida. Mais? É para ficar mudo. Amém? Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança preciosa das riquezas conferidas aos eleitos de Deus. Amém, meus amados? Nós temos aqui, aleluia, o ponto central também da palavra de Deus. Aqui, deixa eu achar. Ponto central. Que diz assim: a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Amém? Nós estamos aqui, aleluia, para destacar as bênçãos do Senhor. O objetivo geral desta lição qual é? É esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas de herança divina e da grandeza do poder de Deus. Não riquezas materiais, riquezas palpáveis, mas riquezas espirituais, como a nossa salvação, aleluia, como os dons espirituais, aleluia, né? Essa é a riqueza. Os objetivos específicos: destacar a vocação e as riquezas da glória, inclusa na herança divina. Amém? 2, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E 3, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Amém? Então esse é o nosso objetivo, aleluia, específico, que nós vamos tratar nesta lição. A introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. A nossa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição e buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza e o poder do nosso Deus. Nós vamos para a leitura em classe, que está no livro de Efésios, né? A carta aos Efésios, aleluia, capítulo 1, do 15 ao 23. Você está pedindo para a pastora Luciana estar lendo carta aos Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23, que trata a questão específica desta lição. Amém. Pelo que ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade, para que com todos os santos não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrar-me de vós das minhas orações,
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai de glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder para nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à direita dos céus, acima de todos o principado, poder e potestade e domínio de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, meus amados? Esse é um texto muito rico, as nossas primeiras lições, as 4 primeiras lições estão aqui nesse texto do primeiro, na carta aos Efésios, primeiro capítulo da carta aos Efésios, dizendo acerca desta situação. Aqui no 16 diz assim: não cesso, Paulo estava escrevendo assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações. No 17, para que ele não cessava? Para quê? Né? Para quê? Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aleluia, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Você está entendendo? Paulo não cessava de dar graças, de orar, né, pelos seus irmãos, para que o Deus Todo-Poderoso desse, aleluia, o espírito de sabedoria e de revelação, para que você possa ter um maior entendimento, né? O Deus, ele trabalha desta forma. Ele trabalha um orando pelos outros. Paulo, ele deixa bem claro aqui que ele não cessava de dar graças por vós, né, para que Deus enchesse, né? Esse é o trabalho que nós temos que fazer como sacerdotes da casa do Senhor, né, para que, aleluia, as pessoas venham descobrir, venham ser agraciadas pelas bênçãos do Senhor, bênçãos essas para a salvação, não bênçãos materiais, bênçãos financeiras, aleluia, igual nós muitas das vezes vemos pregações, vemos situações que mexem com o nosso interior, porque quem é de nós que não está passando talvez por uma situação, né, financeira, uma situação apertada, ainda mais com essa situação que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, as pessoas não podem trabalhar, as pessoas não podem ter o seu ganho, muitas pessoas que dependiam de acesso com outras pessoas não podem, mas o importante é de nós não cessarmos de orar, para que Deus alcance estas pessoas. Nós vamos aqui tratar, aqui no tópico primeiro aqui, que fala da esperança, da vocação e as riquezas da glória. Amém? O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Subtópico 1, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, são essas bênçãos espirituais que nós estamos falando, né, recebidas, tais como a eleição, predestinação, que nós tratamos na aula passada, e a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Foi o que nós lemos aqui no capítulo, no versículo 16 e 17.
aleluia, que estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas, ser sem ensinados por Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui, aleluia, que isso vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós somos capacitados, nós somos ensinados, nós temos que orar ao Senhor para que nos ensine, nos admoeste acerca da sua revelação do teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Por isso ele revoga para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a herança e grandeza e o poder de Deus. Amém? Eu coloquei aqui, aleluia, a ação de graças e intercessão, ela se alega, ela só podem ocorrer por obra do Espírito. Não tem como um ser humano, por mais eloquente que nós somos, por mais formado, por mais formação que você tenha, conhecimento e sabedoria, agregar alguma coisa, a não ser que seja pelo Espírito de Deus. A não ser que Deus revele para você, que você venha conhecer, esclarecer o conhecimento das Escrituras. Um exemplo, eu fui criado praticamente com Bíblia em casa. Minha mãe sempre ia à igreja, ela era católica, sempre ia à igreja, mas eu às vezes eu lia alguma coisa, mas não entendia, porque não era o tempo de Deus se revelar para a minha vida. Eu jamais saberia que hoje eu seria um cristão, estaria falando de Jesus, fazendo a obra de Deus. Então a letra por si só é um livro, mas quando vem a revelação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nós parecemos que estamos com um tesouro. E foi, por que eu não conheci isso antes? Porque, não é, pastora? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, o que você falou mesmo, que a pessoa pode ser estudiosa, pode ser até teóloga, né, pastor? Se ela não tem a interpretação do Espírito Santo de Deus, o ensino é anátema, é isso mesmo? Exatamente. Nós, como liderança na Anátema, igreja... essa tirei da onde? Mas não precisa falar, né? Tá bom. Nós, como obreiros, sacerdotes da casa do Senhor, a nossa oração, o nosso desejo é que você tenha essa experiência com Deus, né? Ontem nós estávamos no monte orando e as pessoas falando de experiências, né? O nosso irmão Rubens até comentou, eu nunca tive essa experiência. É isso que nós falamos. Deus se revelar para você como Ele quer que você entenda, como que você age em tudo. Isso aí não é só na questão espiritual, não é só no seu ministério, é para toda a sua vida, né? É para toda essa sua vida. Não é só ali, só para o meu ministério eu tenho que... Não, é para todas as áreas da sua vida que você tem que ter essa experiência, esse entendimento de como você vai trabalhar, o emprego, as pessoas com quem você tem que compartilhar determinadas coisas. Tudo é o Espírito Santo de Deus que nos revela. No subtópico 2, a esperança da vocação, né? Aqui nós podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. A chamada de Deus, Deus chamou as pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, a qual nós fazemos parte. A chamada abrange o serviço de santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, né? Isso é a chamada. Deus nos deu uma chamada. Às vezes você fala, eu não sei por que eu estou na igreja. Quando nós olhamos para a nossa vida passada, nós vemos, nossa, como que eu posso estar na igreja hoje, adorando, glorificando a Deus, dando glória a Deus, aleluia, porque para muitas pessoas é insano, para muitas pessoas, as pessoas pensam fanatismo. Não é, porque à medida que nós vamos sendo esclarecidos, iluminados pela palavra do Senhor, nós vamos tendo
experiências, nós vamos ter, vamos sabendo qual é a nossa chamada, para que Deus nos chamou, nos designou. Então, né? porque a luz que outrora era apagada, né? Agora ela brilha. E aí a cada dia ela vai brilhar mais e mais. Ou seja, quando a gente vivia na ignorância, na prostituição, na lascívia, nas práticas, nas concupiscências da nossa carne e andávamos de uma maneira cega na escuridão, só que o Espírito Santo que nos ilumina, ele acendeu a luz da verdade. A verdade é a palavra, que traz para nós a consciência dos nossos erros e do nosso pecado. Então, no caminhar com Jesus, você se espanta com a criatura que era lá atrás e com a nova que se formou hoje aqui. Né? Uma irmã contou para mim, compartilhou uma experiência que ela falou assim, essa quarentena tá ajudando ela, tá lendo a palavra, ela falou assim, como eu estou entendendo a palavra? Por quê? Porque na dedicação dela, o Espírito Santo de Deus está iluminando a mente dela para o entendimento. Então, muitas das vezes, né, a gente na cegueira, a gente lê um versículo, lê um capítulo, não entende, e aí o primeiro obstáculo que chega na nossa frente, a gente quer desistir. E aí, nessa desistência, continua na escuridão, continua andando cego, porque quem vai te iluminar é a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele vai usar a palavra. E ele ilumina a nossa mente, o nosso intelecto pro entendimento da palavra. Então a Bíblia falou para Josué lá, Deus falou para Josué e vale para nós. Esforça-te que eu te ajudo. Amém, meus amados? Só terminando aqui, o que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face? Se trata do quê? Envolve passado, presente e futuro. Passado do que nós éramos, né? Perdão dos nossos pecados, né? Nosso novo nascimento, né? Presente, porque é o Senhor que nos perdoa, né? Porque Ele disse que se nós andarmos como Ele andou na luz, nós veremos a Deus, nós teremos paz com Ele. Amém. E o futuro, que é a salvação, que nós poderemos ver o Senhor face a face. Então compreende esses aspectos. O terceiro parágrafo diz assim, as riquezas da sua glória. Né? Eu quero que a senhora abra aí no primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, né? O versículo 9 e 10, eu vou ler aqui. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, né? Herança, quando nosso pai parte, fica uma herança para os filhos, né? Herança quer dizer que o nosso pai deixou para nós, né? E já o eterno riqueza refere-se, que eu já falei, às maravilhosas bênçãos que nos acompanham, o plano de salvação, tal perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Amém? Vamos ler. 1 Coríntios 2, 9? 2, 9 e 10. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não los revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tá entendendo, meu irmão? Essas riquezas, aquilo que não subiu ao nosso coração, aquilo que os nossos olhos não viu, essas riquezas que Deus tem preparado para nós e que nós possamos entender o trabalhar de Deus. Aqui diz assim, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas boldas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Olha só que interessante. É isso que Deus tem para nós, meus amados. Deus tem algo preparado para mim e para você.
Mas nós temos que ter essa iluminação, essa identificação. Saber que todas as coisas provêm do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Diz a palavra que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do erro, do engano. Quantas vezes nós já falamos para determinadas pessoas: fulano, você está aí ainda, mas rapaz, Jesus te ama. Parece para nós ser uma coisa tão fácil. Quantas pessoas chegaram antes de você se converter e falaram: olha, Jesus tem algo com você, Jesus, até uma profecia você recebeu, você, esse cara é doido, esses caras, quantas vezes falaram para mim e eu não entendia, mas depois que eu recebi essa iluminação, essa luz, eu pude ter a certeza de que verdadeiramente Deus existe e nós somos iluminados. Essa iluminação, o Espírito Santo nos traz esperança. Nós vamos aqui para o segundo parágrafo, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Tem até uns irmãos que têm uns testemunhos fortes, né, pastor? E esses testemunhos, assim, não foram esses fatos milagrosos que aconteceu e ainda não aproximaram ele a Deus. Foi bem depois, né? Quantos livramentos, irmão, de tiro, de facada, de tanta coisa que a gente passou e eu tive sorte. Tive sorte, a verdade Aí, hoje eu claramente, às vezes eu estou deitado, meditando, o Senhor fala: lembra aquele dia na viela, tal, o cara ia matar você. E eu digo: Jesus, Então a gente não sabe, o que Deus Mas fez. Aí o entendimento da palavra entrou no Senhor. Exatamente. Aí o Senhor entendeu hoje que era um livramento de Deus e não sorte, não corpo fechado. Vários. Não é isso que a gente fala? Corpo fechado, e a gente entende que é a misericórdia de Deus. Quem compartilhou com o meio, em meio favelas, em biqueiras, bandidos, etc. e tal, sabe que tem uma situação para você seguir ali, você sair dali, se você falar uma palavra errada, ou se o cara cismar com você, você é capaz de ser morto. Mas Deus sempre... Ou tá no lugar errado, na hora errada também. Também. Tantas coisas. Hoje a gente fala que a gente não vai em determinados locais, mas às vezes você está na sua casa. E é uma bala perdida no sofá, está repreendido em nome de Jesus. A força do poder divino, O poder divino é imensurável, nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. O primeiro subtópico do parágrafo sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre excelente grandeza do poder de Deus. Perceba, aqui a palavra sobre excelente é traduzida no grego uberbaló, que na forma adjetiva significa extraordinário. Ordinário é uma coisa que você faz com frequência, reuniões, toda semana, cada 15 dias, tal. Extraordinário é uma coisa extraordinária, é uma convocação que você não tem corriqueira. Não corriqueira, é uma coisa extraordinária. Então só Deus que pode fazer isso sobre nós. Amém? Que nós possamos entender. Ou melhor, Deus faz algo que não é corriqueiro que qualquer um fazer. Ele faz algo extraordinário. Extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que significa grandeza, objetivo enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. A tudo principado, toda potestade. Nós lemos lá em Efésios que está acima, Todas Exatamente. As coisas foram postas debaixo dos teus pés, Exatamente. Ele está acima de todas as coisas, ele é grande. O termo aqui usado, dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, fora da medida, Coisa que eu e você, nós não temos. Logo, a repetição desses termos indica apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar transformação e salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. É só Deus, porque quando a gente fala mesmo, é só Deus.
É só Deus na causa, hein, irmão? Mas essa força é sobre... É esse poder, é essa força sobrenatural que verdade, se pastor. trata. Aquilo que você não pode fazer, ele até usou uma expressão lá, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um crente rico ser salvo. Aí eles falam, não, eu não estou entendendo, os discípulos falaram assim, não, para Deus nada é impossível. Era essa a conotação desta palavra. Né? Ele não estava querendo dizer um camelo mesmo passar pelo fundo da agulha, mas para que Deus nada era impossível. Então, se você pensa que um familiar, um ente querido, um inimigo, não sei como que é a sua vida, não tem condições, não tem jeito, mas eu quero te dizer que para Deus, né, nada é impossível, né? Mas aí quando fala de força, né? Porque às vezes a gente vê testemunho de pessoas que às vezes está num sofrimento extremo. Deus tira ela desse sofrimento extremo e ainda não gera uma conversão, né, pastor? Então, mesmo que essa força porque eu acredito que o sofrimento aproxima o homem a Deus, mas nem sempre. Então, porque isso não vem de nós. Esse poder, ele não vem de nós. Eu, quantas vezes falei que ia parar de usar droga, falei que ia parar de fazer determinadas coisas, e no dia seguinte eu estava Mas fazendo. aí não era um arrependimento, era um remorso, né? Não chega a ser nada, porque você não gerou nada em você, né? Precisa ser gerado isso. Então, primeiro nós entendemos que nós já não somos aqueles caras, que nós estamos no caminho errado. A primeira situação é nós enxergarmos isso em nós. E segundo, é o poder de Deus que vem em nós, planta uma semente, né? Que nem eu já falei várias vezes para os irmãos, que eu estava num determinado local, altas horas da madrugada, e passou um crente, um terno marrom, e por trás de mim falou que o meu lugar não era ali. E ali foi plantada uma semente naquele dia. E eu olhei de novo, não vi mais o cidadão, e eu falei, eu estou ficando louco mesmo, eu tenho que parar de usar droga. Mas eu hoje entendo que é uma força, um poder de Deus que não vem de nós, porque nós entregaríamos a droga, a prostituição, isso é amor, né? Mas é o amor de Deus que é derramado em nós, e o Senhor as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos entender que Ele nos ama, porque Deus opera em nós coisas impossíveis. Quantas pessoas extraordinárias, né? Impossíveis. Quantas pessoas partiram, né? E não conheceram o Senhor. Palavras que a gente, né, falava e eles falavam, não tô nem aí, eu tenho peito de aço, não tem não, irmão. Nós não sabia nada. A questão do corpo fechado. Não sabe nada, inocente. Nós éramos muito arrogantes, né? Quando não conhece a Deus, mas quando você, à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai ouvindo a palavra de Deus, Deus ele é tremendo, ele faz coisas grandiosas na vida da gente, né? A força do poder divino, a sentença segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, que também significa eficácia, significando a ideia de poder em atividade, né? Se Deus não nos dá essa energia, se nós não somos energizados, se nós não tem eficácia, né? O segundo, a expressão é a força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, uma energia e uma intensidade. É finalmente isso que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder de Deus potencial, que inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Olha que interessante, meus amados irmãos. E isso é o que Deus tem, aleluia, para nós, né?
eu até anotei aqui, a vitória dos salvos reside no fato de que não agimos sozinho, mas pelo poder de Deus. Amém? Nós não agimos sozinho. Em tudo isso que nós estamos estudando, esse conhecimento, essa iluminação, ela só vem através do poder de Deus realizado em nós, não de nós mesmos, né? Quem é que sabe contar os cabelos que tem na sua cabeça, né? Deus sabe, nós não. Então, eu frisei aqui que a vitória dos salvos reside no fato de que não agimos sozinhos, mas pelo poder de Deus, através do seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Colossos, né? No capítulo 1, versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, né? O apóstolo Paulo estava falando dos crentes que Epáfras tinha convertido e aqueles homens manifestavam um amor pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo se viu na responsabilidade de orar para que o próprio Espírito, que eles declaravam tamanho amor, desse para ele o entendimento, o conhecimento, a inteligência espiritual, né? Acho que todo homem, se tiver essas qualidades que o apóstolo Paulo estava orando ali para os crentes de Colossos, né? Como é que vai ser essa igreja de Cristo? Ela vai explodir na terra e a glória vai ser muito esplendorosa, pastor Evandro. Amém? Até aqui estamos tendo o entendimento de que é necessária essa iluminação espiritual sobre as nossas vidas. É que nós temos sempre que estar orando, Senhor, me dá um entendimento, sempre estar orando pelas nossas mentes, pelo nosso psique, pelo nosso intelecto, para que o Senhor nos ilumina, para que o Senhor nos guie na palavra, para que o entendimento chegue a nós, né? O apóstolo Paulo fala isso, então, por exemplo, deste homem, oremos um pelos outros nesse sentido. Vamos para o parágrafo, o tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Neste ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro parágrafo, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo estará disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente diante dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, né? Tem pessoas que não entendem por que Cristo teve que morrer, né? E ressurgisse, para que nós tivéssemos esse mesmo poder, porque quando nós descemos à sepultura, naturalmente, nós ficamos lá, apodrecemos, ficamos os nossos ossos, os esqueletos, né? Mas Cristo não, Cristo ele morreu, ressuscitou conforme a sua palavra, porque ele disse, se Cristo não ressuscitasse, vã é a nossa pregação do Evangelho, né? Então ele ressuscitou para que nós também naquele dia, quando Cristo voltar à terra, nós seremos ressuscitados para com ele na glória. Segundo parágrafo aqui, Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando a elevação de Cristo ao trono, pondo-se à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para a posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Este triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial.
conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Que está lá em Efésios 2, versículo de número 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Como assim obras do poder do Pai? Cristo, ele não fez de si mesmo, mas ele fez a vontade do Pai. Tá entendendo? Ele não veio aqui se mostrar aqui e fazer de qualquer maneira. Ele veio aqui, aleluia, para fazer a vontade do Pai. E nós, como servos do Senhor, cristão do Senhor, nós temos que fazer a vontade de Cristo, que fez a vontade de Deus, né? Cristo não veio fazer a sua vontade, que nem no Getsemane, ele fala, se passa de... mas todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então a vontade de Deus aqui é que prevalece. E nós temos que estar certos de que a vontade de Jesus Cristo é que tem que prevalecer sobre a nossa vida. Nós temos que ser uma extensão do Senhor. Assim como Cristo veio à terra e obedeceu e falou, olha, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou orando aqui para que eles saibam que o Senhor me enviou, né? E ele orava dessa forma, obedecendo ao Pai, glorificando o nome do Pai. E nós temos que seguir esse exemplo. Nós temos que ser extensão de Cristo na terra. Amém? O terceiro subparágrafo aqui. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de tudo que se pode conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. É o que eu estava falando. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados. Portanto, a ressurreição, como o assentar-nos no céu, está disponível aos crentes, de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Amém? Eu fiz aqui uma anotação aqui, todas as bênçãos do Pai em relação a Cristo têm a ver com a igreja que somos nós. A plena expressão da vontade de Cristo tem que ser uma extensão em nós, na minha vida, na sua vida, na vida da pastora, de todos aqueles que querem morar com o Senhor no céu. Amém? E que você possa, através dessa lição, através desse estudo, entender que nós precisamos deixar as coisas de Deus fluir sobre as nossas vidas. Não nós irmos tomando decisões, falando o que nós achamos, sem ter uma confirmação de Deus, mudando de casa, comprando isso, mudando de emprego. Nós temos que consultar a Deus e ter a paciência de sermos iluminados, aleluia, espiritualmente, para que nós possamos ser abençoados em nossas ações. A conclusão aqui, aleluia, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam e transformam a glorificação dos que creem. Amém? Que nós possamos entender que, havendo adversidades, havendo situações adversas, nós temos que adorar a Deus, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Ainda em meio a esta situação que nós estamos cerceados de nos movimentar, estamos sendo monitorados, com os celulares e etc e tal, para ver que a gente está ficando em casa ou não, Nós
temos que adorar a Deus. Eu só saio da minha casa para ir na oração, para ir para a igreja, ou para ir no monte, ou o mercado. Lógico, a gente precisa comer, precisa comprar algumas coisas. Do restante, eu estou dentro da minha casa. Mas eu não posso deixar de adorar ao meu Deus, que é o autor e consumador da fé, autor da vida, né? E ficar aqui na minha casa com medo da situação. Não, eu creio, eu na minha profissão de fé, eu creio que o Senhor, ele tem poder de todas as coisas. Não estou falando para você sair da sua casa, mas se eu posso ir trabalhar, se eu posso ir na padaria, se eu posso ter para mim manter vivo, eu também tenho que me manter vivo espiritualmente. E isso só através da iluminação do Espírito Santo de Deus para o crente, para que nós possamos ter força de prosseguir nesta jornada, nesta caminhada, porque não é fácil, não. Fala assim, é fácil ser cristão? Não é fácil de ser cristão, não. Não é fácil, não. A gente passa aos bocados, mas Deus sabe de todas as coisas. A nossa confiança está em Deus. Nós obedecemos as autoridades, nós obedecemos os estatutos, as leis, mas também nós obedecemos a nossa fé, ao nosso Senhor, que é sabedor de todas as coisas. A fé inteligente. A fé inteligente, não uma fé que vai afrontar, que vai... Não, eu vou lá nos hospitais, lá não vou ser contaminado. Não. Isso aí não é uma fé inteligente. A fé inteligente é de você ir no local de oração, sem tumulto, sem devidamente um alquinho, uma proteção, uma máscara. Eu tenho certeza que Deus deseja a sua presença e vai te fortalecer para você tomar as devidas precauções e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Agora, às vezes fica alguma pergunta, né? Aqui, quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca nessa lição? É a eleição, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo. Muito importante isso. Eu estava passando até batido, agora eu vou dizer, bom, a gente não tem, na Bíblia não fala dom de revelação. Espírito de revelação. E muitas das vezes a gente fala, ora errado, né? Até eu fazendo o estudo, me dá o dom da revelação. Né? Eu não vi lá nos 9 dons lá. Limitar, mas, né, pastor, a Deus, né? Não é limitar. Dom da revelação. A revelação quem te dá é o Espírito Santo de Deus. A revelação do Espírito. Não é um dom. Não, mas é isso que eu quero dizer, porque a partir do momento que eu falo, eu tenho um dom, quer dizer que o outro não tem, mas quem está na revelação é o Espírito. É o Espírito que pode trazer para mim, pode trazer para você, que nem ontem nós estávamos, né, nós fomos impedidos de orar em determinado monte, porque não podia estacionar ali, é rodovia e tal, e eu falei, vamos para outro monte, e chegando lá no monte, foi uma bênção. Inclusive, daqui a alguns minutinhos nós vamos estar indo lá orar. Glória a Deus. E foi uma bênção. E no meio ali Deus bradou, falou, usou a boca do vaso lá, e foi coisa tremenda. Aí Deus veio ao meu coração. O Espírito Santo falou assim, olha, lembra que vocês estavam louvando, as irmãs louvaram lá que algo novo estava chegando? Então, por isso que eu trouxe vocês nesse lugar novo. Os irmãos nunca tinham ido lá nesse monte, uma bênção. Eu ia lá sempre, mas fazia tempo também que eu não ia. Então Deus falou, eu te trouxe num lugar novo para te dar algo novo. Uma revelação que veio do Espírito de Deus na minha vida. Eu compartilho com a igreja, não é um dom. É o Espírito de Deus. Que poderia revelar para qualquer um outro. Peça que o Espírito de Deus te dê a revelação. Sim. Né? É assim que funciona. E eu fiquei surpreso, eu aprendi mais essa, né? Tantos anos aí a gente lendo e às vezes pedindo o dom da revelação. O irmão tem o dom da revelação. Não, o irmão tem o Espírito da revelação. Né? O Espírito da revelação está sobre ele, que nem ontem aconteceu. O Espírito da revelação desceu e Deus bradou ali que nós quase que não vem embora, nós quase ficou até 11 horas lá. Mas que você possa aprender do Senhor Jesus, né? Mais uma perguntinha. Segunda lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Amém? Mais outra aqui. Cite 3 exemplos irrefutáveis de Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação de todo
o domínio. Amém? Na próxima lição, a lição 5, né? Que a pastora estava estudando a lição 3, mas é a lição 5, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado a direcionamento aqui. Nós vamos esclarecer sobre outro tema e que Deus abençoe a sua vida, né? A sua casa, a sua família, né? Hoje foi um pouco conturbado o início aí, mas eu acredito que Deus falou com você, falou ao seu coração. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça, ó Deus, por mais esse ensinamento. Senhor, que nós venhamos a aprender do Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família, cada um que deu atenção para este estudo, porque quer crescer na graça e no conhecimento. Adentra cada lar, adentra cada família, o espírito de enfermidade. Eu repreendo agora, no nome de Jesus, o espírito da confusão. Eu também repreendo agora, no nome de Jesus, e declaro a bênção e a vitória. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do seu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e o povo santo nesse santo lugar diz amém. Deus abençoe em nome de Jesus.